Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu quero trazer nessa hora um momento de reflexão para a tua vida. E lembrando que o Senhor é aquele que se renova a cada manhã, assim como a graça do Senhor, assim como a misericórdia do Senhor, também a palavra de Deus se renova a cada dia para cada um de nós. Assim também o ânimo do Senhor, ele é renovado para cada um de nós. Se ontem Deus te deu um ânimo, hoje o Senhor te dará um novo ânimo, tá bom, querido? Então tudo de Deus se renova. Nós só precisamos buscar as novidades de Deus para cada um de nós. Eu quero trazer para você nesse momento de reflexão, nessa palavra do dia, aquilo que está escrito em 1 Reis, capítulo 18, aqui no versículo de número 21, está escrito assim na palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Quando o profeta Elias, nesse momento de indignação, estava perguntando ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Essa é a expressão. Porque havia uma questão no meio do povo. Essa questão de muitas vezes não simplesmente pecar, mas literalmente se desviar e passar a servir outros deuses, ou passar a servir até mesmo suas próprias vontades. Então ele disse: até quando vocês vão estar divididos nisso? Até quando vocês estarão entre os nossos dias hoje? Nós perguntaríamos talvez: até quando vocês estarão pisando entre dois barcos? Até quando vocês estarão com o corpo na igreja, o corpo no evangelho e a cabeça no mundo lá fora, querendo saber exatamente tudo o que vai acontecer? Então nós entendemos, querido, que o Senhor nos chama de uma forma toda por evangelho. O Senhor nos chama num todo. E de uma maneira geral, o Senhor quer tratar conosco, o Senhor quer cuidar de cada um de nós. Mas Ele pede para que nós venhamos a nos infiltrar no Evangelho. O Senhor pede para que nós venhamos a nos envolver com o Evangelho. Não simplesmente ler a Bíblia, não simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas nos envolver no Evangelho. Deixar realmente que o Evangelho faça parte de cada um de nós. E é por isso que Ele disse: até quando? Ou seja, faz tempo que vocês já estão assim, como quem diz assim. O apóstolo Paulo mesmo comenta lá em Gálatas capítulo 1, eu me admiro que vocês tenham se desviado do Evangelho. Ou seja, então até quando o Senhor Ele pede para que nós venhamos a fazer isso? Essa não é uma palavra de repreensão, querido. Essa é uma palavra de amor, de carinho, que o Senhor nos chama de volta para a sua palavra, para o seu Evangelho. Essa é uma palavra de carinho, de amor, que o Senhor usa ela justamente para nos chamar de volta para o caminho. Porque muitas vezes nós que saímos do caminho, ou muitas vezes as pessoas que saem do caminho, normalmente são as últimas, ou são as pessoas mais difíceis de reconhecer realmente que saíram do caminho, sabe? E muitas pessoas até dizem assim, porque muitas pessoas veem e dizem assim: puxa, mas você deixou o caminho. Que deixou o caminho. Por exemplo, quando o Senhor diz para uma das igrejas da Ásia Menor, quando ele escreve as cartas lá no livro do Apocalipse, ele disse: olha, volta ao primeiro amor e lembra de onde caíste. Por quê? Porque a pessoa ela tem dificuldade de lembrar aquilo que deixou para trás. E nós não podemos ter dificuldade de lembrar aquilo que nós deixamos para trás, por mais que nós tenhamos deixado para trás. Então nós precisamos voltar, já que alguém nos lembrou, já que a palavra nos lembrou, já que o Espírito Santo de Deus utilizou alguém justamente para nos fazer lembrar o que nós deixamos para trás. E muitas vezes, querido, nós deixamos para trás coisas tão preciosas. Muitas vezes nós deixamos para trás coisas tão grandes. Nós deixamos para trás toda a riqueza do Evangelho, toda a riqueza de Cristo para as nossas vidas. Talvez nós não sejamos ricos de ouro, de prata, mas nós somos ricos da graça de Deus e de um amor de Deus tão grande para nós, sabe? Muitas vezes as pessoas ficam esperando riqueza dessa terra, muitas vezes não encontram e acabam se frustrando. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você começou a ser rico, querido, a partir do momento que Jesus ele se entregou na cruz do Calvário para você e por você. Então a riqueza do céu se derramou sobre a tua vida. Pastor, mas antes o pessoal era pobre? Não. Eu quero dizer para você, vá um pouco além.
você passou a ser rico, querido, uma riqueza começou a ser prometida para você a partir de Gênesis capítulo 3, ali, versículos 15, 16, 17, 18, quando o Senhor promete que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Exatamente aí já foi prometido uma herança para mim e para você. Então, a riqueza nossa, ela vem do céu, ela vem do alto. A palavra do Senhor diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Nós já estamos abençoados. Querido, o Senhor já nos deu o sim e o amém. O sim, o amém do céu já foi liberado sobre as nossas vidas. Então, claro, não há motivo nenhum para voltar para trás. É claro que quando nós realmente entregamos nossa vida para Jesus e quando nós realmente vivemos o Evangelho, não estou falando de pessoas que procuram problemas, tá bom? Não estou falando de pessoas que procuram encrenca, que procuram, de certa forma, como diziam os antigos, sarna para se coçar. Não estou falando de grupo de pessoas dessa forma, dessa natureza. Mesmo pessoas assim, se achegarem realmente ao Senhor com o coração quebrantado, o Senhor é capaz de curar, o Senhor é capaz de sarar essas dores e esses problemas. Mas a questão, querido, é de, eu estou falando com pessoas que realmente se entregaram para Jesus e parece que as suas vidas entraram por um caminho que elas não compreendem, entraram por um caminho que elas não entendem. Mas é justamente aí. Porque se a vida fosse nossa e nós próprios cuidássemos da nossa própria vida, nós saberíamos, ou poderíamos até pensar que sabíamos onde e que curso mais ou menos isso iria dar. Mas quando entregamos a nossa vida para Jesus, imagina você, o povo do deserto, o povo que foi resgatado pelo Senhor no deserto, começou a sacrificar ao Senhor no deserto, mas você entende, querido, que eles andavam por caminho que eles não entendiam. E muitas vezes passava pelo mesmo caminho, porque o deserto, quando bate o vento, a paisagem muda totalmente. E ali o Senhor usava realmente aquele momento para mudar a paisagem, para mudar situações na vida deles, para que eles pudessem realmente aprender com situações diferenciadas. Assim também as nossas vidas, as situações diferenciadas das nossas vidas querem nos ensinar quem realmente é Deus. Jó, por mais que fosse um homem reto, temente a Deus, íntegro, que se desviasse do mal, ele só pôde realmente dizer que conheceu a Deus depois de ter passado por tribulações no reino dos céus. Sabe? De tribulações que vieram sobre a vida dele. Aí ele pôde realmente expressar: antes eu conhecia a Deus e ouvi falar, mas agora eu conheço o Deus de andar com ele. O apóstolo Paulo mesmo disse: é necessário, é uma palavra de encorajamento, veja só. Mas ele disse: é necessário passar por muitas tribulações para andar no reino dos céus. Para herdar, o reino dos céus. O próprio Senhor disse: o reino dos céus é tomado por força, por violência. Precisamos partir para cima, precisamos declarar a nossa fé diante das adversidades. Diante dos problemas da vida, precisamos declarar realmente o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós cremos. Diante das lutas, diante das aflições, nós precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. Então olha só, até quando vocês vão estar divididos entre dois pensamentos? Sabe o que o povo respondeu? Nada. Absolutamente nada, ou seja, significa que, apesar da palavra de Elias, eles ainda estavam divididos entre dois pensamentos. Então eles pararam para pensar. Até quando talvez eles nem estavam pensando nisso, em estar divididos entre dois pensamentos, mas Elias trouxe essa palavra ao coração deles, eles pararam para pensar. Puxa, estamos divididos entre dois pensamentos e nem percebemos. Quantas vezes são os momentos que deixamos de crer no Senhor e muitas vezes nem percebemos. Nem percebemos, mas nós muitas vezes deixamos de crer. Então eu quero te convidar, querido, nessa manhã de quarta-feira, manhã abençoada pelo Senhor, esse céu nublado maravilhoso que Deus colocou aí, querido, para nos abençoar. Essa criação de Deus, é dúvida que Deus se preocupa com você ou não? Esse vento, esse ar maravilhoso que nós respiramos sem pagar, mas o Senhor já deu para cada um de nós. É dúvida que Deus se preocupa e Deus ele está ali com compromisso, com aliança com a sua criatura, com seus filhos? É dúvida isso ou não? Claro que não, querido. Se não fosse o Senhor, querido, deixa eu falar uma coisa para você. O ser humano cobra tudo de todos. Até esse ar que nós respiramos, sabe? O ser humano é capaz de cobrar. Pastor, como é que pode ser um negócio desse? Sim, cobra. Cobra porque eu sei, porque tempo atrás estavam lá comprando respiradores para pessoas que estavam doentes ali desse Covid-19 e até mesmo muitas pessoas disseram assim: puxa, a gente cobra para respirar, Deus nunca cobrou nenhum minuto de ar que nós respiramos. Pois é, o homem cobra para a gente respirar. Ainda bem que não é o homem que controla o ar, porque até o próprio ar que os homens respiram é Deus que dá.
Então, querido, Deus, Ele é todo poderoso, Ele quer simplesmente o nosso bem, mas Ele não quer que nós fiquemos divididos entre dois pensamentos. Ele disse: o Senhor é Deus, então servir ao Senhor. Nós cremos que realmente o Senhor é Deus, então passaremos a jogar fora todos os nossos ídolos, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, nossos planos, nossos projetos. Descarta, deixa de lado. Passa a seguir o Senhor. Passa a servir o Senhor. Cocheando, dividido entre dois pensamentos, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O Senhor, nós precisamos buscar Ele com todos os nossos pensamentos, com todas as nossas forças, buscar Ele com todo o nosso entendimento. Buscar assim, dessa forma, o Senhor, porque só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Tá bom, querido? Amado, eu quero deixar essa palavra contigo nessa manhã de quarta-feira e pedir para que o Senhor possa realmente abençoar grandemente, poderosamente a sua vida, mandando embora todo pensamento errado, todo pensamento que não vem de Deus. Manda embora em nome de Jesus, que tudo isso caia por terra e que na tua vida venha pensamentos de Deus, pensamentos de paz, pensamentos de salmos e canções ao Senhor, de adoração ao Senhor. Esses são os pensamentos que tomem parte da tua mente e do teu coração a partir de agora. Tá bom, amado? Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom de Vila Helena, aqui na cidade de Sorocaba. Se você deseja conhecer um pouco mais a respeito do nosso trabalho, eu te convido, você é o meu convidado, tá bom, querido? A igreja fica localizada na Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba, Zona Norte, tá legal? Nossos cultos são quinta, sábado às 8 horas da noite e domingo às 7h30 no culto da família. Você é o meu convidado, tá bom, querido? Eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre contigo e nos encontraremos no nosso próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal se você não é inscrito, tá bom, querido? Um abraço, graça e paz, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá.